para apresentar um TED Talk sobre o tema Empreendedorismo Público e a Sustentabilidade Social, retirando a visão míope sobre as compras governamentais. Convidamos à frente o diretor da Central de Compras da Câmara dos Deputados e do Laboratório de Inovação em Compras Públicas, Dr. Renato Ribeiro Fenili. Nosso palestrante é pós-graduando em administração, conduzindo pesquisa que investiga as compras e contratações públicas como preditoras dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É mestre e doutor em administração pela Universidade de Brasília e com especialização em gestão de materiais e patrimônio. É gerente da área temática de licitações sustentáveis na Câmara dos Deputados e idealizador do Laboratório de Inovações em Compras Públicas, o primeiro do gênero na América Latina. Com a palavra, o palestrante. Saudações a todos. Bom, primeiro de tudo, né, acho que não tem como começar aqui sem agradecer ao convite, né, Vicente, Carmen, TCU, Senado, todos aqui. Tá aqui no TCU, eu acho que realmente é uma casa que eu já pude vir aqui algumas vezes, não aqui só, mas no ISC. Aliás, eu fui ao ISC, quase que eu fui primeiro, né? Achei que era lá. E realmente é uma satisfação, tá? Tem alguns amigos aqui, inclusive um deles. Obrigado pela tua presença, viu, Fred? Eu confesso que eu estou há um mês vendo o TED Talk para entender o que era, né? Quando veio o convite assim, é TED Talk aqui, eu falei, cara, o que é TED Talk? Aí eu passei estou há um mês no YouTube vendo TED Talk para tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E eu acabei ficando viciado em ver TED Talk, né? É um barato esse negócio. Putz, grila, como é bom. E aí é o seguinte, acho que sempre que a gente... Não é a primeira vez esse ano que eu estou falando sobre sustentabilidade, né? Eu pude dar alguns cursos, tudo, mas eu acho que dessa vez eu consegui fazer uma releitura de algumas coisas que estavam faltando, né? E talvez eu esteja aqui começando a endereçar algumas, ou a principal falha que eu vejo em termos de paradigma de sustentabilidade no setor público. Eu começo falando, logicamente, talvez com um anticlímax, né? Para mim, a sustentabilidade não deu certo ainda. Começo a falar assim, não deu certo. A gente fala de sustentabilidade desde a década de 90 na gestão pública. E a gente está falando, e estamos aqui de manhã ainda com quórum, né? Eu já até fiz uma provocação no passado, se eu não me engano, numa palestra falando o seguinte, se eu abrisse aqui e falasse assim, ó, é uma palestra sobre inovação do pregão eletrônico, ninguém vem, porque já passou, é uma coisa que já está assimilada. Agora, se eu falo em sustentabilidade em compras públicas, realmente dá quórum, porque é uma coisa que ainda não pegou. E no final eu vou fazer uma série de provocações ainda a vocês, e realmente eu espero... Aqui, em meia hora, não é capacitação. Meia hora não dá para capacitar nada. Meia hora que eu tenho é para provocar insights em vocês. E é isso que eu espero. Então, eu vou começar aqui. Pense. Nossa, quando eu coloquei esse slide, aí eu falei assim, eles já tiveram ontem eu não pude vir aqui, né? Aí eu falei assim, putz, começar a falar que a sustentabilidade é a treva, né? Eu falei assim, Jesus, que ninguém merece, né? Começar agora falando. Mas ainda assim não tem outro modo de começar. Por quê? E aí eu me coloco nisso, né? Eu não sou expert em sustentabilidade, mas eu estudo bastante, né? Trabalho nisso já há algum tempo. E eu digo, a grande maioria das pessoas que trabalham na temática sustentabilidade não tem um conceito muito correto do que é sustentabilidade e acaba tendo uma visão míope. E acaba, de repente, a gente levanta assim, olha, essa iniciativa é ou não é sustentável? E tudo que for é melhor, né? Aí tenta falar assim, ah, não, isso aqui é também. Ah, beleza, então vamos lá. Mas acaba sabendo, afinal, o que é sustentabilidade? E ainda mais a gente está numa situação aqui, né, no Brasil, novo governo, tudo, que essa noção, quanto mais acurada, mais proveitosa vai ser. Então eu vou passar 2 slides super chatos para vocês, confesso, super chato, mas são os únicos chatos, tá? Que é, ah não, isso aqui é bacana, né? Todo mundo acha que sustentabilidade é um negócio assim, né? Verde e tal, o alface, o orégano. Todo mundo acha que é uma coisa assim.
mas, na verdade, a gente tem que ir além. Então, vamos ver o conceito, né? Certo? Desenvolvimento sustentável, que acaba tendo um viés mais de política pública, mas se confunde com a sustentabilidade em si. E aí você tem o relatório de Brundtland, que está essa definição, né? O desenvolvimento que vai procurar satisfazer a nossa necessidade enquanto geração atual, mas, ao mesmo tempo, sem comprometer a capacidade das próximas gerações em terem todo um proveito do quê? Social, econômico, ambiental e cultural. Então, o tripé que coloca, na verdade, tem 4, porque tem o cultural também, que estaria aí nesse bojo. E a minha temática aqui mais afeta a compras sustentáveis, mas a minha abordagem vai ser mais ampla, né? Ela traz, logicamente, a contratação pública sustentável, talvez seja o termo hoje mais acurado, como processo por meio do qual o primeiro setor, né, vai fazer a aquisição e a contratação de produtos e serviços, né, para que a gente atinja o valor do dinheiro, entre aspas, né, o best value, como que tem gente que está trazendo aí de fora. Em termos de geração de benefícios, não só para eu que estou comprando, né, mas também para a sociedade, para a economia e para o meio ambiente. Não só para o meio ambiente, para a sociedade e para a economia também. Pronto. Passamos a parte chata, né? Ainda bem, eu estava esperando nesse momento, o pessoal tinha ido embora, mas já que vocês aguentaram bem, então vamos adiante. E aí vem uma coisa, né? O desenvolvimento sustentável, ele é uma política pública. E aí, se a gente começa a ver isso como uma política pública, a gente começa a ter outros insights. Hoje a gente tem essa definição de desenvolvimento sustentável, como eu trouxe, mas talvez a coisa mais concreta que eu tenho para vocês é assim, o que é o desenvolvimento sustentável? O que eu estou procurando no desenvolvimento sustentável? O que se tem de mais concreto hoje é isso aqui, tá? São os 17 ODS da ONU. Isso daqui é inegável. Talvez seja o único norte mais acurado que nós tenhamos, afim assim, será que isso aqui que eu estou fazendo é sustentável, é uma política sustentável ou não é? É uma diligência sustentável ou não é? Se está aqui, de alguma forma, é. E aí é um problema, porque aí está um mundo. Então, a provocação que eu faço inicial para vocês, até para a gente sair um pouco da caixinha. Agora que está, né, a situação que está discutindo aí no novo governo, a reestruturação ministerial. Junta ministério, não junta, etc., e por aí vai. Se eu quisesse fazer um superministério de sustentabilidade, quais ministérios estariam dentro desse superministério? Todos. Todos. O MEC estaria, tem educação, tá? O Ministério das Cidades estaria também. Da Indústria e Comércio estaria também. Meio Ambiente, é lógico que estaria. Saúde estaria também. Ou seja, né? Se a gente pega, e aqui é o viés que eu sempre trago, a sustentabilidade não é só ambiental, mesmo porque esses aqui que sobram, até o 17, né, que é trabalhar em conjunto, eles não são objetivos da temática ambiental tão somente. Tá? Então, voltando aqui, quando uma política pública de sustentabilidade ela é tudo, ela é nada ao mesmo tempo. Quando uma coisa é tudo, ela é nada. Porque você não consegue endereçar uma coisa dessas. É uma política tão transversal que qualquer coisa que eu faça em termos de política pública é sustentável. Esse é um problema. Esse é um problema. Quando uma coisa passa a ser tudo, eu não consigo colocar um tagzinho, né? Falar assim, ó, isso aqui é sustentável. Ah, eu aplicar o Enem é sustentável ou não é sustentável? Essa é a discussão que a gente tem que talvez trazer aqui, para a gente conseguir entender o que é sustentabilidade ou não. Eu pegar o hospital de base, fizeram aqui no governo, né, do Hollenberg, e colocar o Instituto Hospital de Base, gerido por uma entidade privada sem fins lucrativos, tal. Isso é uma iniciativa sustentável ou não é? Pô, se vai melhorar o atendimento à população, em termos de saúde, é sim. Quem está dizendo sou eu? Não sou eu, é a ONU que está falando que isso aí é sustentável. Então, essa é a primeira coisa para a gente começar a pensar em sustentabilidade. É a gente parar de pensar que um edital sustentável que seja, é só aquele que vai pedir um papel certificado. A gente tem que começar de algum modo, mas o que a gente
assim, o que está se propugnando aqui é entenda o que é sustentabilidade primeiro, para aí sim a gente começar a ter ações que vão se coadunar ou não com a sustentabilidade. Mas do jeito que está, é complicado. Porque, teoricamente, é o que se espera, toda a atuação governamental ela tem que ser sustentável. Principalmente em termos do executivo, que vai executar a política pública, do legislativo, que vai fazer as regras para isso, e o judiciário, junto com os tribunais de contas, que vai fiscalizar ou vai julgar se está sendo feito a contento. Tá? Então, esse é um primeiro óbice que a gente tem. E aí é o seguinte, vamos falar em termos de compras públicas um pouquinho, né? Tem uma celeuma que se criou do nada. É para discutir sexo dos anjos um pouco. Essa é uma pergunta que se traz de uma maneira muito recorrente atualmente. Devem as compras públicas, né, serem empregadas como um preditor, como um modo de eu executar as políticas públicas? Sim ou não? O que vocês acham? Um de cada vez. Na verdade, sim, por quê? Primeiro que está na lei, né? A lei de licitações foi alterada em 2010 e um dos objetivos aí da licitação passou a ser o desenvolvimento nacional sustentável. Atenção, a política pública que está se defendendo, que a lei traz, não é o desenvolvimento global sustentável, é nacional. Tá? Então, isso é uma mudança enorme. A gente não consegue nem defender o nosso, imagina do mundo. Então, o que está defendendo em termos de política pública é o desenvolvimento nacional sustentável. Eu não quero privilegiar a microempresa da Dinamarca, não, eu quero a nossa, para ela conseguir vender e ter aqui um certo, né, lucro e alguma coisa interno. Primeira coisa. Então, essa discussão se deve ou não deve ser usado como modo de política pública é etérea, porque a lei exige que se faça. E, teoricamente, e aí é uma coisa que a gente vai conseguir abordar, talvez de agora em diante, se a lei exige que toda compra pública tenha como objetivo o desenvolvimento nacional sustentável, a pergunta que eu trago é o seguinte: um gestor que toca uma compra pública que não fomenta isso aí, ele tem que responder? É óbvio. A pergunta é óbvia. Ah, não, mas e a prefeitura de Cacerengue? Eu sempre uso, coitado dessa cidade, né? Lá no interior da Paraíba não tem nem nada, não tem nem pessoa para tocar um negócio. A compra dela também tem que ser... Aí sim a gente está endereçando um problema realmente real. Agora, eu discutir se uma compra, se um edital aqui do TCU, da Câmara, do Senado, do Ministério do Planejamento, ele tem que ou não ser sustentável... Em termos macro, não sustentável ambiental, em termos macro, a gente está voltando há anos. A lei já exige. Eu entendo que um gestor que toca uma compra sem tangenciar a sustentabilidade, teoricamente, no mundo ideal, ele tem que responder. Por que a compra dele não está indo nesse paradigma? Qualquer entendimento que não seja tão, né, cartesiano, a gente está flexibilizando um comando legal. E, teoricamente, eu não posso fazer isso. Tá? Essa é a primeira coisa. E aí eu vejo o seguinte, né? 2 problemas grandes que dá para discutir, talvez, em 20 minutos. O primeiro é uma má compreensão da sustentabilidade aliada à falta de indicadores de políticas públicas. Vou trazer um caso, já apresentei, não aqui, eu apresentei talvez uma palestra antes, só vou trazer um caso bem simples, deixa bem direto isso aí. PNAE, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, merenda. Política pública. Sustentável ou não? Teoricamente, toda política pública é sustentável, então agora lascou, né? Isso aí também é. Foi auditado. O PNAE, se eu não me engano, foi no estado do Paraná. Foi auditado aqui pelo TCU, tá? Auditoria, tal. E aí é o seguinte, merenda é bem material, divisível. Tá? Aí a Lei Complementar 123 é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. E ela fala assim, ó, quando bem for divisível e a compra desse item for acima de 80 mil, você pode separar uma cota de até 25% do bem que seja de competição exclusiva para ME e EPP, micro e pequena empresa. Quando você separa uma cota dessa, e só a micro e pequena empresa pode competir, vocês acham que o preço sobe ou desce? Sobe. Eu achei que você queria perguntar uma coisa, não, é sobe, né? Sobe. Sobe mesmo, sobe, logicamente, você restringiu a competição, sobe. E aqui,
né? A auditoria muito bem feita, não é porque eu estou aqui não para dar aquele modo de assopra, não, bem feita mesmo, tá? O auditor, ele mediu o quanto que se pagou a mais, ao longo de 2 anos, se eu não me engano, para a micro e pequena empresa. Foi a primeira vez que foi medido o quê? O custo da política pública de fomento à micro e pequena empresa. E deu aqui, ó. Tá, ó. O sobrepreço foi de 4 milhões e pouco, de um montante de 90 milhões quase gasto, licitado entre 2016 e 2017, no Paraná. E aí vem o seguinte, ó. Esta decisão resulta em uma possibilidade de comprar menos 4,62% de gênero alimentício. E quando você fala merenda escolar, putz, pensa uma coisa que toca o coração. Merenda escolar, pensa criança que você comprou menos comida. E aí, logicamente, o auditor tem a liberdade de levar o raciocínio dele, no parecer, do jeito que ele quiser. E ele levou para esse lado do quê? Da criança que ficou sem comer. Só que ela não ficou sem comer. Mas aí coloca, né, ó. Na medida em que o Estado do Paraná fornece aproximadamente 1 milhão de refeições por dia, o sobrepreço para a política de MEPP representa cerca de 11 dias de refeições a menos em um ano letivo que prevê 200 dias de aula. Lascou, né? Eu sou governador do estado e falo, putz, o que eu fiz? Aí dá a imagem assim, 11 dias crianças sem comer. Elas comeram, calma, mas você pagou a mais por isso. E aí estava falando, logicamente, teve uma crítica forte desse sobrepreço. Qual que é a falha, a lacuna no raciocínio, em certo aspecto? O desenvolvimento eventual que foi causado por uma política pública de micro e pequena empresa. Será que esses 4 milhões foram para onde? Será que, no fundo, eu peguei o quê? A empresa grande que fraudou e criou uma microempresa só para burlar a licitação e eu joguei o dinheiro para ela? Ou será que eu consegui gerar mais emprego? Será que esses caras, inclusive, né, que tinham essas micro e pequenas empresas, eles tiveram uma renda a mais e puderam pegar os próprios filhos e colocar na escola? Quais são os indicadores sociais e econômicos, porque andam juntos, dessa política de micro e pequena empresa? Não tem. Brasil é péssimo em medir política pública. Social ainda é péssimo. Ou seja, não tem. Agora, quando você pega preço, putz, o preço é aquela medida que vem na lata. Você gastou 4 milhões a mais. Agora, os ganhos, às vezes, são tão abstratos, tão incorpóreos, que não dá para trazer aqui. Mas não dá para também pegar e falar assim, ó, 4 milhões e você fez besteira. Por quê? E aí você tem uma coisa chamada mínimo social e a reserva do possível. Esse aqui é um princípio, também não vou me estender muito nisso, até para poder falar de outras coisas, que nasce na Alemanha na década de 60, 70. À época, em Munique, toda a juventude quis cursar medicina. Todo mundo. Ah, quero ser médico. Só que acontece, o Estado não tinha vaga para todo mundo ser médico. E aí, o que a juventude fez? Não foi na rua protestar, assim, quebrar tudo, não. Entrou na justiça contra o Estado. Para falar assim, ó, Estado, eu quero ter minha vaga de médico. Foi julgado, demorou uns 5 anos. Isso aí gerou um caso famoso, chama Números Clausus I, que o Estado fala assim, eu não sou obrigado a oferecer vaga de medicina para todo mundo. Eu tenho que ter a reserva do que é socialmente possível eu conceber. Se todo mundo for médico, quem que vai ser engenheiro? Quem que vai ser não sei o quê? Então, o Estado tem que prover um balanceamento das políticas dele. Quando veio para o Brasil esse princípio, veio deturpado. No Brasil, é reserva do financeiramente possível. Ontem eu estava ouvindo, né? Teve lá na Câmara, ontem teve o negócio da Constituição, né? A sessão solene para comemorar a Constituição. Aí estava ouvindo no rádio ontem, indo para casa. Os ganhos da Constituição foram imensos. Na Constituição, agora a gente, né? De 88, agora tem o direito à moradia, tem o direito de não sei o quê, foi top, né? Mas cadê? O Estado oferece moradia para todo mundo? O Estado oferece? Você não oferece, porque não tem condição. Então, se o Estado quiser hoje colocar, ó, eu quero todo mundo ter uma política top de educação, de moradia, de segurança, de saúde, não tem grana. Então, o Estado tem que escolher o que vai fazer. Ele tem que escolher aqui, eu vou comprar merenda a mais baixa possível, o preço, ou eu vou custear sim, para ter uma política de micro e pequena empresa, para ter outros avanços sociais e econômicos, tá? Eu vou sim o quê? E toda política pública tem custo. Eu vou custear agora que as empresas terceirizadas tenham que ter um contingente de egressos do sistema prisional ou presos. E tem custo isso.
Isso é sustentabilidade. E a gente não pode voltar atrás numa discussão dessa, tá? Porque já passou o tempo. A gente tem que avançar nisso daí em termos de entendimento. Tem um amigo meu que fica pé da vida com esse negócio de política social mediante compras públicas. E aí saiu um decreto, né? Logicamente, aí esse negócio de preso, né? Que a empresa tem que ter. E aí ele fala, assim, é o Arthur, fala que todo mundo está gravando, viu, Arthur? Estou te arremessando aqui. Ele pega e fala assim, qual o recado que eu vou passar para o meu filho? Que ele tem que ser preso para arrumar emprego, vai ser mais fácil ele preso arrumando emprego do que não sei o quê. A gente tem que passar isso aí, passar de fase, né? E eu acho que essa é a primeira coisa em termos de falha. A gente entender o que é sustentabilidade, entender que é uma política pública e que tem custo. E aí sim conseguir sopesar e não jogar simplesmente, gastou 4 milhões a mais e fez besteira. Tá? Esse é o primeiro ponto. Isso aqui, beleza. Outro ponto é esse daqui. E aí sim eu acho que eu espero que a gente saia um pouco aqui da zona de conforto, né? Tem um aspecto de economia comportamental ou de psicologia cognitiva usada aqui, em termos de sustentabilidade. Eu tenho acompanhado a temática de sustentabilidade já há algum tempo, tá? Na administração pública. Pelo menos aí há uns 3 anos. E, em especial, o que eu vejo é que a gente tem alguns elementos, pelo menos aqui em Brasília, né? Que são, vamos dizer assim, os grandes empreendedores da sustentabilidade. Kathleen, está aí, Adriana do TJ, Carmen, Vicente e outras pessoas, não vou ser injusto aqui, não é um rol, pelo amor de Deus, exaustivo. Mas são pessoas que levantam essas bandeiras e que vão aí há um tempo. No fundo, o que essas pessoas querem? Mudar o comportamento do gestor. É isso. É isso. Eu vejo, né, eu acompanho aqui o Vicente, a Carmen, eu falo mais deles porque são da Câmara, né, da Ecocâmara, e eu tenho um contato a mais com eles, mas, no fundo, todos os esforços deles são para quê? Para mudar o comportamento do gestor. Então, o gestor, na hora, assim, eu vou ou não vou fazer um edital sustentável? Eu vou ou não vou passar a adotar o copo aqui, reciclado aqui ou não? Eu vou ou vou começar a comprar copo de vidro e não sei o quê? No fundo, é o comportamento do gestor. E, principalmente, o gestor médio e alto, porque é esse que vai ditar a política interna de suas organizações. Então, todo o esforço de vocês é em termos de comportamento do gestor, talvez da cúpula. Ponto. Uma vez que a gente entende isso, e no fundo talvez seja essa a grande missão da gente em tudo, né? Se eu pego aqui, até me arriscando um pouco a área do Fred, o que você quer? Você quer mudar, no fundo, o comportamento de muitos dos gestores de compras ao longo do Brasil. No fundo, acaba sendo um aspecto muito cognitivo. E aí eu digo o seguinte, em termos de psicologia cognitiva, teve um cara, né, um americano, que ele fez uma série de experiências muito assim, fora da caixa na década passada. E ele acabou, e foi sobre corrupção. Tá? Eu vou contar rapidamente, porque eu acho que tem tudo a ver com a gente aqui. A experiência básica dele era o seguinte, pegava todo mundo numa sala, como aqui, e eu dava uma folha, um teste de matemática para vocês. 20 questões simples, todo mundo aqui teria capacidade de resolver. Tá? E eu falo para vocês, falo, galera, olha só, para cada questão que vocês acertarem, eu vou dar $1. Beleza. Só que eu dou 5 minutos só. Em 5 minutos ninguém ia conseguir resolver tudo. Aí eu pego e entrego para todos. Pode começar. Passa 5 minutos, eu falo, ó, acabou, lapisinho na mesa, gabarito é esse, conta quanto acertou. Aí fala assim, ó, no papelzinho do lado, anota o número de questões corretas. Aí eu falo o seguinte, ó, todo mundo pode vir aqui, quem terminou, coloca a folha de questões numa fragmentadora de papel. Quer dizer, eu não vou ver. Aí você colocava, chegava o Fred aqui, colocava, chegava para mim e falava assim, quanto acertou? Você falava, acertei tanto. Te dava o dinheiro, vai embora. Ninguém conferia o que foi acertado ou não. Tudo bem? Só que o que acontece? O experimento era desonesto, porque a fragmentadora tinha sido manipulada. Na hora que você punha lá, ela rasgava as laterais só do negócio. Dá para você contar. E aí, qual que foi o achado?
A média, esse experimento foi replicado até chegar a número, assim, em vários países, tudo, a 40 mil pessoas. É uma amostra muito grande. O achado foi simples. Foi o quê? Na média, as pessoas acertaram 4 questões. E, na média, as pessoas declararam que acertaram 6. 70% das pessoas foram desonestas. E você tem o seguinte, e tem tudo a ver com aqui, calma que eu já faço a conexão. Você fala assim, não, mas quais foram os grandes corruptores? Só 20 caras, dos 40 mil, só 20 foram grandes corruptos, que não acertaram porra nenhuma e falam que acertou 20. Cara de pau, né? A maioria não, a maioria foi, 4, 6. Qual foi o grande achado disso aí? Quase todo mundo, a grande maioria, é desonesta, mas é desonesta por pouco. Né? Ou seja, muita gente é corrupta, mas se corrompe por pouco. Mas por quê? Porque se corrompe até um nível que consegue manter a sua autoimagem bacana. Então você preserva a sua autoimagem. Tá? Isso aí ele fez uma série de experimentos nesse sentido. Tá? Tem outros, dá tempo de eu contar, só vou contar mais um que eu acho fantástico também. O cara fez outro que ele colocou numa estação de metrô, aquelas máquinas lá, com as vending machines automáticas de doce. E ele alterou a máquina, que você colocava lá 75 centavos de dólar, para pegar uma barra de chocolate, um choquito da vida. Colocava lá, só que ele programou para ser custo zero a máquina. Então você punha lá, selecionava, caiu o choquito e o teu dinheiro de volta. Aí você ficava assim, caraca, o que você fazia? Você podia esvaziar a máquina. Punha de novo, caía o dinheiro de volta. Na média, as pessoas podiam roubar o quê? 50 chocolates. Roubaram 3. Por quê? Porque até 3 eu consigo preservar a minha autoimagem. E aí teve uma coisa muito mais fantástica que ele não previu. O que aconteceu com essa galera? Começou a chamar os amigos. Né? Por quê? Aí chegava assim, cara, falava assim, Carmen, vem cá, olha só. Porque se a Carmen se corrompesse também, aí sim eu estava abençoado. Meu comportamento, eu estava salvo. É melhor do que uma confissão. E aí eu vejo o seguinte, tá? A gente tem uma situação que isso é um mecanismo de defesa, chamado de racionalização. A gente tem opções que a gente sabe que não são as melhores, até um nível que a gente não fere a nossa autoimagem. E aí eu entendo que isso se aplica não só à corrupção, mas também à má gestão pública. E esse é o ponto que eu quero endereçar aqui. Se eu pego para um gestor e falo para ele, cara, esse edital aqui, ou esse ato, tem que ser sustentável. A gente tem que fazer isso, tem que fazer negócio em termos de sustentabilidade. No fundo, ele sabe que ir de encontro a isso é uma má gestão. Mas na cabeça dele, e às vezes até no nível de subconsciência, o cara cria uma série de mecanismos que ele fala assim, caraca, tem tanta prioridade acima disso, isso aí não sei o quê, isso aí para agora não, vamos deixar para depois, etc. Que no fundo ele consegue ir de encontro à sustentabilidade, mas se sentir totalmente coberto e correto. Então, no fundo, tem muito a ver com isso. O quanto que, no fundo, ele está fazendo uma opção danosa para a administração pública, danosa para o Brasil, mas está conseguindo preservar a sua autoimagem. E é isso que a gente tem que atacar, esse nível de racionalização. Primeira coisa, tá? A outra coisa tem o que a gente chama de síndrome do Lindt. Lindt é um chocolatinho, né? Top das galáxias. E a pergunta, né, que se pode fazer também é de uma coisa conhecida, galera, olha só, tá friozinho aqui, né, diazinho não vai chover, tudo, chocolate vai bem, né? Sempre. No calor também, tem gente que fala assim, no calor vai bem também. E aí vocês têm 2 opções. Eu posso agora, mentira, tá? Mas assim, suponhamos, vocês podem ganhar metade de uma caixa de Lindt agora, ou, né, se quiserem, a caixa inteira daqui a 1 semana. O que vocês escolhem? A caixa inteira daqui a 1 semana. Que pessoa paciente. Tá? Você é um outlier.
a maioria das pessoas, estatisticamente, escolhe a metade agora. Aqui é agora. E aí a outra coisa é, tá, a outra opção que eu dou para vocês é, vocês podem ter meia caixa daqui a 1 ano, ou uma caixa inteira daqui a 1 ano e 1 semana. O que vocês escolhem? Aí a caixa inteira. Por quê? Porque no futuro, nós somos as melhores pessoas. Nós somos pacientes. Nós somos ponderados. Né? No futuro. Mas a gente vive no presente. E no presente, não. No presente, a gente toma ações com base naquele senso de imediatismo. Você sabe, por exemplo, que pegar o celular... Alguém aqui já teclou no celular enquanto dirigia? Sim. Ninguém, né? Você sabe que é errado, você pensa, eu tenho que ter uma vida longa, não sei o quê, mas quando dá um barulhinho lá, você pega e olha. Quando parou... Por quê? Porque a gente tem esse senso de imediatismo. Sim. E assim é a humanidade, talvez, desde quando? Adão e Eva. O cara trocou a vida eterna no paraíso por uma maçã. Brincadeiras à parte, mas isso é realmente a humanidade. E aí, quando eu chego para o gestor e falo, se eu comprar isso aqui sustentável, ou adotar essa política pública sustentável, o teu preço vai para tanto. Agora, se você não adotar, o preço cai para tanto. E o cara pensa no orçamento dele, ou pensa, o que o TCU vai falar de mim, o que não sei o quê. Ele pensa o quê? No preço, o preço é imediato, o preço é isso. O que ele vai falar para o deputado, é tanto. Estou falando no caso da Câmara, porque o preço é o imediato. Agora, quem que vai pensar, não, olha só, a sustentabilidade, a gente viu a definição, eu vou estar comprando isso, eu nem vou usar, isso aí é meu neto. Né? É o futuro. Eu não penso, eu penso no imediato. É uma tendência humana. Mesmo porque, e aí eu volto, os indicadores a longo prazo, eles quase não existem. Eles quase não existem. Agora, o preço é um indicador que é muito sensível ao bolso, é muito sensível à gestão. Então, tem que ser um gestor fora da curva, para ele realmente ter isso aí como um norte cultural em termos de valor. Porque a grande maioria, e é na natureza humana, da mesma forma que esse cientista que fez a experiência da corrupção, ele fala assim, a corrupção é humana. Quando a gente entende que a corrupção é humana, que a racionalização é humana e que você pensar no curto prazo é humano, você consegue ver o problema do paradigma de sustentabilidade com outro foco. Comportamental. Não adianta eu vir aqui e falar um case de sucesso, porque a situação que a gente tem hoje é comportamental da alta gestão. Dela conseguir realmente, e inclusive de atores políticos, conseguir realmente ver a situação, né, em termos de como que você fomenta um ou outro comportamento. Para fechar, eu vou contar só uma solução, né, que teve. E aí vem, eu sei que meu tempo esgotou, mas 2 minutinhos a mais, tá? Uma das variações desse experimento, da desonestidade, do teste de matemática, né, teve uma interessante. O cara foi na Universidade da Califórnia e chegava para todo mundo e falava o seguinte, galera, antes de começar o teste, eu quero que todo mundo escreva os 10 mandamentos. Primeiro, ninguém lembrou os 10. Né? Aí o cara engraçadinho, ele fala assim, mas criaram uns novos interessantíssimos, entendeu? Né? E todo mundo tentou escrever, todo mundo na média escreveu uns 4. E aí fez o teste. Ninguém trapaceou. Até quem era ateu. Até quem era de outra religião. Por quê? Porque mesmo quem não sabe os mandamentos, sabe que tem uma coisa a ver sobre moralidade. E quando você joga isso... e depois fala, na hora, faz o teste, tem que ser muito parafuso solto para sacanear. É uma coisa. Aí o cara foi em Princeton e falou o seguinte, faça, né, o teste. E aí, antes de fazer o teste, o cara tinha que falar assim, esse teste está de acordo com o código de honra de Princeton, não sei o quê, não sei o quê. Todo mundo assinou, fez. Ninguém trapaceou. E Princeton não tem código de honra. E aí, o que foi o achado? Quando você traz à baila um valor,
as pessoas tendem a agir de acordo com isso. E aí a pergunta que eu faço, e deixo aqui, me despeço de vocês, é: até que ponto a gente está trazendo esses valores de sustentabilidade para a alta gestão? E pode ser um valor assim, colado na parede, numa tela de computador, para entender e para realmente ir. E não só de tempos em tempos ter um evento desse, que em geral quem vem já foi picado pelo mosquitinho e já é pró-sustentabilidade, quem está vendo no YouTube também já é pró, e isso aqui não chega à alta gestão. Quais são as estratégias comportamentais que nós temos para a gente estimular a alta gestão? Galera, obrigado, viu? TED Talk.